Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos português, matemática e ciências. Cabeçalho, nome da escola, dia do mês, 16 de junho de 2020. Dia da semana, hoje é terça-feira. O nome completo, bom dia e a nossa rotina. As matérias serão todas na apostila. O que vamos estudar? Vamos continuar vendo aquele poema da abertura da unidade, mas agora com questões de gramática. Matemática, continuaremos os numerais. E ciências, vamos começar hoje falando sobre o solo. Vamos ver um pouquinho de gramática relacionada com aqueles poemas da abertura de português. O que a gente vai estudar? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Lembram? Nós já estudamos isso na primeira unidade. Vocês vão ler as palavras que nomeiam materiais utilizados para construir uma oca do poeminha. Depois de ler as palavras, vão lá na letra A. O que tem que fazer? Separe as palavras em sílabas. Volte aqui em cada palavra e separa. Quantas vezes vocês abrem a boca para falar sapé? 2. Então, vocês vão pôr sa, tracinho, pé. E depois, grife as vogais de cada sílaba. As vogais A, E, I, O, U. Em cada sílaba, vocês vão circular se tiver as vogais. Na letra B, copie essas palavras na coluna correspondente. Lembram? Mono, se é uma sílaba. Di, se são duas. Dissílaba, palavra que tem duas sílabas. Tri, se são três. Trissílabas, palavras que têm 3 sílabas. Poli, 4 ou mais, polissílabas. Se a palavra tiver 4 ou mais sílabas. Vocês vão copiar as palavras aqui na tabela. Depois, vamos continuar estudando o que a gente já também viu, mas no caderno. O uso do S, C e C cedilha. Lembram da regrinha do C cedilha? Então, vamos. 2. Leia as palavras do quadro e observe as letras destacadas. Sapé, cipó, piaçava. Quais letras estão coloridas em destaques? O S, o C e o C cedilha. Vamos responder a letra A. Nessas palavras, o som que as letras em destaques representam é igual ou diferente? Leia de novo, se precisar, e assinale se as letras que estão destacadas têm o mesmo som, se é igual ou se é diferente. B. Qual dessas letras completa as palavras a seguir? Poço, palhaço, taça, criança. Facinho, só completar com a letra. Agora vocês vão reler o poema lá do começo da unidade, que se chama Brincadeira. Após ler o poema, vocês vão responder as perguntas A, B, C e D. As primeiras perguntas estão bem simples de entender. Eu vou explicar um pouquinho a letra D. A letra D, que sentido de efeito, olha lá,
quer dizer que efeito de sentido o poema produz ao repetir as palavras curumim e peteca? Porque, olha, depois que vocês leram, vocês observaram que repete, ó. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Por que repete tanto? Preste atenção na ilustração do poema, olha aqui do lado, que tem a ver com esta cena das crianças aqui, olha com a peteca. A letra E. Releia estes versos. Ei, posso brincar também? Agora represente por meio de desenho quem você imagina que também quer brincar. Por quê? Foram as crianças que estavam brincando que falou isso? Posso brincar também? Presta atenção no ponto daqui, ó, o ponto que termina, interrogação. Alguém perguntou para as crianças se podiam brincar. Quem será? Provavelmente, quem seria esta pessoa? Representem por desenho nesse quadro. Matemática. Continuando a situação problema com o Bruno, que postou o vídeo, estava super feliz com as visualizações devido ao sucesso. Vamos fazer essas atividades baseados também nesses vídeos. Olha o número 3. Observe no ábaco a quantidade de visualizações que o vídeo teve após algum tempo. Após algum tempo. Porque lembra que estava parado no número lá 1001. Então, que número está representado no ábaco? Para mim saber quanto que esse ábaco representa, é só eu contar as argolinhas em cada ordem. Então, vamos lá. Eu começo lá na unidade. Quantas argolinhas que tem aqui na unidade? Aí, vocês podem pôr aqui debaixo, ó, da casinha, ó, da unidade, para vocês irem formando o número. Vocês vão na dezena. Quantas argolinhas tem na dezena? Também coloca o número aqui embaixo. Vão na centena. Quantas argolinhas tem na centena? Coloca o número embaixo. E na unidade de milhar, tá facinho para ver quantas tem. Coloca o número aqui embaixo. Depois é só copiar aqui. Continuando. O vídeo teve mais uma visualização. Grife isso daqui. Vamos representar esse número no ábaco? Veja. Acrescentamos uma unidade. Olha lá. Olha na ordem aqui da unidade. A mão aqui colocando, ó, mais uma. As 9 já existentes, quer dizer, as 9 que já estão aqui no ábaco. Trocamos 10, por quê? 9 mais uma não ficou 10? Por uma dezena. E acrescentamos uma dezena às 9 já existentes. Então, já tinha 9 aqui na dezena, coloquei mais uma, ficou 10. Se ficou 10, eu posso trocar. Trocamos as 10 dezenas por uma centena. Olha aqui a representação, a mão colocando a argolinha na centena. Tirou as 10 da dezena e trocou pela argolinha da centena. Então, ficou uma centena mais 9, ficou 10. Por isso, no último quadro, eu também vou trocar as 10 centenas pela unidade de milhar, que é a nova ordem que a gente está estudando. Então, como que a gente pode, ó, responder a situação? Se tinha 1999 e mais uma pessoa visualizou o vídeo, 1999 mais 1, 2000. Lemos 2000, ou seja, 2000 visualizações. Número 4. Escreva com algarismos, que são números, e com palavras os números representados nos ábacos a seguir.
Mesma coisa, para não errar, gente, vai colocando embaixo da ordem se tem argolinha ou não. Quando não tiver argolinha, ó, por exemplo, aqui na unidade, não tem argolinha, você vai pôr o 0, ó. E quando tiver argolinha, você vai contar quantas argolinhas e vai pôr aqui debaixo. Assim fica mais fácil para você formar um número. Depois que você formou o número, você vai colocar aqui por extenso, ó. Você vai escrever como que se lê o número, igual foi feito aqui no exemplo. Continuando com os ábacos, vocês farão da mesma forma. Número 5, vocês terão uma sequência numérica, vocês observem aqui. Está pedindo para completar os números que estão faltando. Para isso, vocês vão ter que descobrir o padrão. O que é padrão? Vocês vão ter que ver se a sequência está aumentando, os numerais dela cresceram, estão maiores, ou diminuíram, estão menores. Então, vocês vão observe, compare. Começou com 2.300, foi para 2.305. E aí, o número aumentou ou diminuiu? Observe, gente, olha, que aumentou. Porque olha aqui na casinha da unidade, ó. Quantas unidades tem aqui que lá não tinha? Tem 5 unidades aqui, ó. Então, aumentou, ó, isso daqui. Então, vocês vão continuar, ó, vocês vão pegar 2.305 e vão aumentar as unidades que vocês descobriram aqui. Somar, né? Porque se está aumentando, vocês têm que juntar com o que está crescendo. Depois, aqui já está completado. De novo, vamos somar com o número que está aumentando. Já está completado. De novo, vamos somar o número que está aumentando. Depois, número 6. Bruno foi com a mãe ao posto de saúde tomar vacina e entrar em uma dessas salas. Observe, gente, que as portas têm a numeração. Por quê? É um posto de saúde, então precisa ter alguns códigos para facilitar na hora deles organizarem de qual médico será, ou vai prestar que tipo de serviço para a população. Então, o que vocês vão fazer? Olha na letra A. A sequência dos números da sala segue um padrão. Descubra esse padrão e escreva os números nas últimas portas, nas duas últimas portas. Então, com que número começa? 1110. E depois, na segunda porta, 1112, ó. Tá aumentando ou diminuindo o número? Quanto? Esse é o padrão, essa é a regra. Então, vocês vão vir aqui nessas duas últimas portas e vão continuar aumentando e colocar o resultado aqui. Letra B. Esses números são pares ou ímpares? Por quê? Vamos relembrar o que é um número par. Para ser um número par, ó, eu vou puxar a flechinha aqui. Ele vai ter que terminar, ó, em 0. O final do número tem que ser 0, 2, 4, 6 e 8. Por que eu falei o final do número? Porque esse número aqui tem 4 ordens. Não dá para você ver só se é 0, 2, 4, 6 e 8 para saber que é par. Então, como que a gente sabe se ele é par, um número grande? Você vê se ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, que ele será par. E para ser ímpar, vocês olhem se o número termina com 1, 3, 5, 7 e 9. Aí não forma par. Por exemplo, você tem uma pessoa, dá para você formar um parzinho, um casalzinho? Vamos supor, para uma festa junina agora, que teria, né? Mas não vai ter por causa da pandemia.
Dá para formar um parzinho? Não, então é ímpar. Já se eu tenho 2 alunos, dá para me formar um parzinho. Então é par, certo? Letra C. Bruno e a mãe estão na sala, cujo algarismo da ordem das unidades é 6. Escreva com palavras, gente, ó. Não é em algarismo, é com palavras. O número dessa sala. Qual é a dica? Está falando que a ordem das unidades é 6. Volta lá nos números das portas. Qual porta está com o 6 na ordem das unidades? Facinho. Depois vem aqui, escreve com palavras, certo? Ciências. Vamos estudar com maior profundidade sobre o solo, a sua composição, a sua transformação. Iniciando, está falando que é o que a gente está mais familiarizado, a camada que estamos em maior contato. Porque lembra das camadas da Terra? Manto, núcleo e crosta terrestre. Então, é na crosta terrestre que estamos em maior contato com o solo. Vocês podem observar no dia a dia de vocês. A casa de vocês fica sobre o solo, vocês brincam sobre o solo. As pessoas plantam sobre o solo. E muito mais outras utilidades. Observando aqui duas imagens, vamos ler o que elas se referem. O artista Jorge Rodrigues Gerada fez em 2014 uma obra de arte no solo, ao lado da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Para compor o rosto, ele utilizou 2.500 toneladas de areia, 800 toneladas de terra de diferentes colorações e mais de 12.000 metros de corda, ocupando uma área equivalente a mais de 2 campos e meio de futebol. Grande, não? Vocês observam que aqui tem uma imagem e aqui tem outra imagem. Elas retratam uma obra, e uma obra bem grande, de grande dimensão. O que esse artista fez? Para formar essas duas obras, ele reuniu dezenas de fotografias tiradas em Washington e escolheu um rosto que representasse a mistura de tudo o que ele observou. Observem onde está o rosto aqui, na primeira obra de arte. Viram? Aqui, né, gente? Olha aqui o rosto. Também, olha lá. O que ele fez? Ele também usou cores. Vocês estão vendo aqui, ó? Verde, marrom. Tem também um tom aí avermelhado, preto. Depois que vocês observaram os detalhes da obra de arte, vocês vão ver o que está perguntando, olha. Primeira, o que mais chamou sua atenção nessa obra de arte? Qual é a função do solo nesse caso? O que você achou interessante nessas duas obras de arte? E a função do solo nesse caso? Vou dar uma dica nessa daqui, a função do solo. Presta atenção que aqui não se está se usando o solo com a intenção de mostrar que é através do solo que temos o nosso alimento, com a função de mostrar que devemos proteger o solo para gerações futuras, que é através do solo que temos o nosso teto. Não. Qual é a função do solo? Ele foi usado para quê? Para construir o quê? O que é isso aqui, ó, que eu falei, ó? Essas duas
representações é uma simples foto? O que é? Então, vocês vão pôr aqui que a função do solo foi construir essas duas aqui, que vocês já ouviram eu dizendo. Ou se não ouviram, volta a ler a pergunta, que dá para saber o que é. Segunda, as cores usadas na obra de arte correspondem às cores do solo da região onde você mora? Que cores você percebe no solo que há em sua área de convivência? Observando as cores que eu falei, que vocês também estão vendo. Lembrando do solo da nossa região. Vocês acham que são semelhantes? Parecidos? Vocês podem colocar sim ou não e colocar as cores que lembram o solo da nossa região. De preferência, gente, vamos lembrar aí de uma área que não seja asfaltada, que dê para você ver a terra, certo? E a última, qual a importância do solo nos diferentes ambientes? Para que a gente usa o solo, né? No que ele é importante? Vocês podem falar, para plantar, mas não só. O que mais que eu posso? Agora, as rochas e o solo. Observem o código aqui para vocês posicionarem a câmera do celular, para vocês aprenderem um pouco mais. Vou ler o primeiro parágrafo para introduzir o assunto. Você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. Lembra das partes da Terra que a gente viu na outra unidade? Nós vivemos na crosta terrestre. E ela é formada do quê? Solo e rochas. Segundo parágrafo. As rochas são constituídas por diferentes materiais, chamados de minerais. Observe um exemplo ao lado, o granito. Quais são os minerais que compõem o granito? Provavelmente vocês têm na casa de vocês uma mesa feita em granito, sabe aquele material preto? Estão conseguindo visualizar aqui na imagem? Ou uma pia, um balcão de granito, várias coisas são feitas com essa rocha. Então, essa rocha, ela chama granito. Mas quem que são os minerais que a formam? Observe aqui, ó. Mica, que é a parte preta. Quartzo, que é a parte cristalina, ó, essa parte mais branquinha. E o feldspato, que é essa parte aqui mais rosada da apostila de vocês. Então, do que as rochas são formadas? Diferentes minerais. Porque, olha, só para formar o granito foram 3 minerais. 3 minérios. Não foi só um. Então, por isso que eu falo diferentes materiais. Na natureza, existem vários tipos de rocha. Há aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma, e por isso são chamadas de magmáticas. Olha, vocês vão estudar com maior profundidade isso no 4º ano, mas o que são as rochas magmáticas? São aquelas que veio do magma. Elas existem graças ao magma. Lembra o magma que sai dos vulcões? E quando ele chega à superfície, que ele se resfria, esse mesmo magma vai formar essas rochas magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Continuando, 3º parágrafo. Existem também as rochas que são formadas pelo desgaste de outras rochas, ó. Desgaste de outras rochas, pode grifar aqui. Vocês
Provavelmente já viram ou encontraram pedaços de rochas que você às vezes percebe que ela esfarela fácil. Não todas, por isso que eu falei às vezes. Então, é isso que é um desgaste. Ela não fica intacta para sempre, do jeito que ela se originou. Dependendo do material, ela vai se soltando. Ou também elas vão se fragmentando, vão se quebrando em pedacinhos. O que faz isto se fragmentar, ficar quebrado em pedacinhos essas rochas? A ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor. Podem grifar aqui na apostila de vocês, ó. O que transforma a rocha em outras rochas? A ação de fatores externos, ou seja, fora ela, da natureza. Vem a chuva, o gelo, o vento, tudo isso vai desgastando a rocha, vai transformando essa rocha em outra rocha. Esses pedaços de rochas também podem ser transformados em grãos, que vão ser chamados de sedimentos, ó. Lembra, ó, que sedimentos são pequenos grãos das rochas que foram transformadas. Olha um exemplo. O arenito é um tipo de rocha formado pelo depósito de grãos de areia. Então, juntou um grão de areia, juntou mais um e outro, formou o arenito, certo? E o solo, do que ele é formado? Vamos ver a informação nesse parágrafo. O solo é formado pelo desgaste das rochas em um processo bastante lento. Os diferentes tipos de solo dependem, portanto, da rocha e dos minerais que os originou. Um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática rica em ferro. Então, do que é formado o solo? Simples, de rochas. Muitas vezes essas rochas se desgastam. É rápido para essa rocha se quebrar em pedacinhos, mudar a cor dela. Não, gente, é bastante lento, bastante demorado. Então, citou um exemplo aqui, que um solo, por exemplo, que ele é avermelhado, ele foi formado do quê? Pelo desgaste de uma rocha magmática. Por quê? A gente não viu lá o magma que sai do vulcão, que ele é amarelado, vermelho? Então, esse solo avermelhado veio de onde? Foi formado do quê? Da rocha magmática, que foi se desgastando com o tempo e originou esse solo avermelhado, certo? Formação do solo. Por mais resistentes que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram, formando grãos que constituem a parte mineral do solo. O calor, a chuva, o vento e os seres vivos são os principais responsáveis pelo processo do desgaste das rochas. Vocês podem grifar todo esse parágrafo aqui. É o que eu já havia dito lá em cima. Que chega uma hora, não importa que a rocha é bem resistente, chega uma hora, ela vai se quebrando. E nessa quebra, vai se formando grãos. É esta a parte mineral que tem no nosso solo. Ou seja, a parte mais sólida. E depois só acrescentou aqui que quem faz essas rochas se quebrarem
calor, chuva, vento. Os seres vivos também, que não sabem usar o solo corretamente, vai desgastando as rochas, certo? Lembrando que as rochas, graças à transformação que é causada nas rochas, que teremos o nosso solo. Quem causa a transformação? Quem muda a aparência das rochas? Quem consegue esfarelá-la ou quebrá-la em pedaços pequenos? Pode ser o tempo, o calor, a chuva, o vento ou a própria ação do homem com o passar dos anos. Aqui tem uma representação de como ocorre, olha lá, esse processo, porque o processo da formação do solo não é simples, não é de um dia para a noite. Demora centenas, olha lá, mais de 100 ou até milhares de anos. Vocês podem grifar essa primeira informação aqui que eu expliquei. A primeira representação está mostrando a chuva, vocês estão vendo aqui, ó, caindo a chuva sobre as rochas que vão começar a se desmanchar, se tornar pedacinhos. E no número 2 está falando que a presença de seres vivos contribui para que mais pedaços de rocha se soltem. Quer dizer, a presença de animais, das plantas e do próprio ser humano, o uso que eles fazem do solo, também faz com que essas rochas se soltem. O terceiro, restos de animais e plantas se misturam ao solo, deixando-o mais fértil para o desenvolvimento de novas plantas. Por quê? Quando o animal morre, ou a plantinha também deixa, né, de ter vida, né? O que acontece? As bactérias e os fungos vão se alimentar desses corpos. E os restinhos, olha lá, desses animais ou plantinhas vão se transformar em humus, que é uma matéria orgânica que vai deixar o solo mais fértil. Ou seja, um solo que o que for plantado vai dar bons frutos. Quer dizer, uma boa colheita. Por exemplo, se for plantado um arroz, quem plantou vai ter uma boa safra de arroz, vai conseguir colher um arroz de qualidade e em grande quantidade. E já no 4, está mostrando que um solo maduro, olha lá, é possível ver diferentes camadas. Por quê? Você vai perceber, olha lá, quando você estiver aqui, ó, o solo maduro é esse solo, ó, o mais novo que acabou de se formar. Você vai perceber que tem as outras camadas embaixo, ó. É igual quando o homem constrói uma casa. Ele vai ter que fazer o alicerce usando o solo abaixo, ó. Por isso que ele vai cavar bastante. Porque senão a casa não vai parar em pé. É a mesma coisa aqui. Para a gente viver nessa superfície, teve que ter toda essa formação. Ou seja, a rocha, ó, logo no início, depois os pedacinhos de rochas, olha lá. Depois também, olha lá, esses pedaços de rochas que vão se soltando cada vez mais. Vocês estão vendo aqui, ó, que um pedacinho está aqui, o outro está aqui, ó. Eles vão se soltando cada vez mais um dos outros. E também, olha lá, o solo, que vai ter a quantidade, olha lá, de humus, que vai deixar ele fértil.
e aqui onde a gente vai poder sobreviver. Depois eu vou estar mostrando num vídeo esse processo, que vai ser mais fácil de vocês estarem visualizando como que ele funciona. Depois aqui embaixo está falando assim, que para efeito de estudo, nós podemos chamar essas camadas que eu mostrei aqui em cima de horizontes. Mas aqui não está dividido nessas duas imagens as camadas escrito horizontes. Foi só para vocês saberem que posteriormente, quando vocês forem estudarem, vocês vão encontrar essa palavrinha horizonte nas divisões dessa formação. Está dizendo também que a camada mais profunda, ou seja, que está aqui embaixo, ó, representa o solo mais antigo. Por quê? É daqui que tudo começou, que originou o solo que temos hoje. Quem está aqui embaixo que tudo começou? As rochas. Foi através dela que se formou o solo, que a gente usa e depende para continuar sobrevivendo. Já a camada, olha lá, superior, que é essa que eu falei para vocês que a gente mora, é aquela que eu digo solo maduro, é aquela que está passando por transformações. Agora, essa informação que está aqui embaixo, que vai falar sobre a constituição do solo, do que ele é formado, não como ele se originou, igual eu expliquei aqui em cima. Aqui é como que o solo chegou a existir. Já aqui é o que tem dentro deste solo. O que forma ele? Será que é só os pedacinhos de rocha que formam esse solo? Não. Vocês vão ver na imagem que eu preparei no próximo slide. Tudo bem? Observem este gráfico. Vocês não estão muito acostumados com esse tipo de gráfico, mas olha, é só observar as cores e o tamanho, olha lá, do gráfico. Observe essa cor em laranja aqui onde está escrito minerais. Está, olha lá, ocupando quase a metade desse círculo, não é? Então, esse valor aqui, olha lá, 45% representa quase a metade, que vai ser os minerais que a gente tem que constituem o solo. Que são os minerais? São os pequenos pedacinhos de rochas. Também vamos ter, bem em quantidade pequenininha, vocês estão vendo marrom aqui, ó, a matéria orgânica. Lembra do que é orgânico? Os restinhos de animais e de plantinhas que ficam no ambiente. Entre os minerais, olha lá nos espaços dos minerais e um outro, lembra que eles vão se juntando para se formar o solo? Então, nos espacinhos também vamos ter o ar e a água, que formarão também o nosso solo, certo? Saiba mais! Vocês já ouviram falar em fósseis? Vestígios de animais que são encontrados há milhares, milhões de anos sobre a Terra? O que pode ser um fósseis? Pode ser uma marca de um animal na rocha, pode ser um dente, também pode ser ossos ou as pegadas que ficam marcadas na terra. Então, tudo isso são os vestígios de que animais habitaram o nosso planeta, como o homem
sabe da existência, por exemplo, dos dinossauros? Estudando os fósseis, certo? Agora, as atividades. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Primeiro, eu vou observar. Numere as imagens de acordo com a sequência correta do processo de formação do solo. Lembra que eu falei das camadas? Primeiro, quem vai estar? Aqui bem no final. Lembra? Depois, que diferenças você notou entre as imagens 1 e 4? Observe as imagens 1 e 4, que estão embaralhadas, né, gente? Que vocês vão enumerar. Qual que é a diferença? O que vocês observam entre elas? Será que as rochas estão se formando, se desgastando? Quem que está se formando? Quem está se desgastando? Rochas, solos? É mais ou menos isso as diferenças. Letra C. De que material se origina o solo? Lembre de onde começa, que ela vai se esfarelando, ou que ela vai se quebrando em pedaços menores. O que são, olha lá, esses materiais que originam o solo? D. Além da chuva, que outros fatores podem desgastar as rochas? Pensa, gente. Na natureza, o que mais tem além da chuva que pode danificar uma rocha? Que pode deixar a rocha de um outro jeito? Próxima página. Sobre o solo, vocês vão assinalar a alternativa correta. Só fazer um X, ler certinho qual alternativa que está correta, certinha. A 3, vocês vão escrever um texto descrevendo o processo de formação do solo. Olha, aqui está falando para mencionar as etapas, mas como vocês estão vendo agora, eu entendo que fica um pouco difícil. Então, vocês podem escrever de forma simples. Por exemplo, vocês podem falar que material que forma o solo. Lembra que é um processo bem demorado, que se inicia com quem? Com o desgaste de quem? Então, vocês podem falar de uma maneira simples aqui, tá? Depois, vocês vão ter que pintar o desenho representando um solo maduro, ou seja, um solo fértil, que tem condições adequadas de um alimento se desenvolver bem e em boas condições. E a última, vocês vão associar as colunas, identificando os componentes do solo. Quem é a matéria orgânica? Orgânica. Lembra de lixo orgânico? O que é a matéria orgânica? Leia aqui do lado que dá para saber. Água. Quem é a água? Onde que a água fica nessas rochas? Ar. Lembra da característica do ar? A gente consegue ver o ar, ou ele é invisível? Lembra que fica fácil. Minerais, lembra de minérios. Às vezes vocês encontram pelas ruas ou veem em algumas casas minerais, minérios que enfeitam determinados ambientes. Ou vocês encontram, às vezes vocês encontram pedras, né? Materiais bem opacos. Mas às vezes tem alunos que encontram os minerais, pedacinhos de... Fácil, né, gente? Quem não conseguir, voltem na explicação
porque com certeza vocês conseguirão fazer. Também vocês podem estar me consultando. Eu sei que é uma matéria um pouquinho difícil no começo. Eu vou também mandar um vídeo que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês estarem entendendo. E nas próximas aulas eu vou estar retomando novamente esse conteúdo, certo? Por hoje é só, fique com Deus. Até amanhã. Um beijo.